Fala Piazara, tudo certo? Meu nome é Jonathan de Oliveira e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui para tentar te falar de forma simples para você o porquê você precisa de Jesus. Gente, geralmente eu começo o vídeo sempre abordando algum exemplo, citando algum exemplo, para depois abordar uma história bíblica e aí sim aplicar ela nos nossos dias. Hoje, contudo, eu quero começar de uma forma diferente. Hoje eu quero perguntar para você se você se lembra como você foi apresentado a Jesus. Se você se lembra quando foi a primeira vez e como foi que você ouviu sobre Jesus. Se você ouviu o porquê você precisava de Jesus. Nós somos um país que a grande maioria dele é um país que se denomina cristão. Ou seja, a gente é costume a gente ouvir sobre Jesus, sobre Deus, enfim, esses conceitos. Mas você se lembra quando foi que você foi apresentado sobre Jesus? Muitas pessoas foram apresentadas a Jesus em alguns contextos específicos, ou seja, em questões e condições. Exemplo, muitas pessoas ouviram que elas precisavam de Jesus no momento em que ela estava doente, que ela precisava de uma cura. Outras foram apresentadas a Jesus no momento em que a família estava sendo destruída, que o casamento estava sendo destruído, o relacionamento estava se findando. E então foi apresentado para ela que ela precisava de Jesus porque Jesus poderia reatar o casamento, reatar a família dela. Outras foi apresentado um Jesus que pode abençoar materialmente, financeiramente. Você estava passando um momento difícil, talvez você ouviu alguém falando assim, olha, Jesus ele pode te abençoar materialmente. Primeiramente, todos esses casos são verdades. Jesus ele pode promover a cura, não somente nos exemplos bíblicos, mas no dia a dia. Se você conhece alguma igreja, quero que você convide e pergunte ao seu pastor, ou que vá participar e convide, converse com outros cristãos, e você vê que ainda hoje o Senhor Jesus continua realizando a cura. Ainda hoje o Senhor Jesus continua abençoando casamentos, reatando casamentos, dando graça à família. Famílias que estavam destruídas, pais e filhos que não se conversavam mais, graças a Jesus, hoje tem uma família estruturada. E também Jesus ele pode nos abençoar materialmente. Contudo, eu quero que você pense comigo, em questão de saúde, hoje nós temos a medicina moderna e eu vejo que o Senhor abençoou aos homens, deu dons aos homens, isso também está na Bíblia, não vou saber a referência ao certo dia, momento no vídeo, mas Deus abençoou os homens e deu dons a eles para que eles pudessem evoluir na ciência. E hoje nós temos a medicina moderna e muitas das vezes as situações e doenças que nós passamos hoje podem ser resolvidas com os médicos e com remédios. Família. Muitas das vezes as famílias elas precisam de uma terapia, um acompanhamento psicológico. Isso pode promover uma melhora no âmbito familiar. Questão profissional, questão material. Se você se encontrar profissionalmente, buscar um emprego que você se encaixa melhor, uma área profissional que você se encaixa melhor, eu vejo que você tem total potencial de crescer e melhorar financeiramente. E eu volto a te perguntar, o porquê você precisa de Jesus? Se fosse por saúde, existem os médicos. Se fosse pela família, existem as formas humanas e formas de se trabalhar e conseguir alguns resultados e algumas melhoras. E se fosse profissionalmente, ainda assim, existem meios de a gente conseguir evoluir profissionalmente. Mas novamente eu venho te afirmar, você precisa de Jesus. E para te afirmar isso, eu quero ler com você Mateus, principalmente o versículo 21 do capítulo 1. Mas para não ficar fora de contexto, eu quero observar com você desde o versículo 18 do capítulo 1 de Mateus. E diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Verso 21. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Talvez se você já entendeu onde eu quero chegar, talvez você não tenha entendido, mas vamos abordar juntos. Jesus, ele sim pode abençoar a nossa saúde, Jesus realiza milagres, Jesus reata famílias e Jesus abençoa materialmente. Sim, isso é verdade. Contudo, esse não é o principal objetivo, o principal foco de Jesus. Em toda a história da Bíblia, nós vemos que Jesus ele vem para nos salvar dos nossos pecados. Antes de mais nada, eu quero que você entenda, você e eu somos pecadores.
Talvez você, para quem já é cristão, isso é um conceito comum de abordar. Mas talvez você não é cristão e você está falando assim, Jonas, eu tenho uma vida tranquila. Eu não roubo, eu não mato, eu não traio minha esposa, eu não traio meu esposo. Eu sou uma pessoa que tento manter um bom costume, manter a ordem, eu vivo tranquilo, não cometo nenhuma atrocidade. Então, como assim eu sou pecador? Sim, você é pecador. Abordando esse tema, eu quero citar algumas vezes o apóstolo Paulo. Paulo, lá em Romanos capítulo 3, verso 23, ele diz: todos pecaram. Esse todos pecaram significa que todos, eu e você, pecamos. Jonatas, beleza, tá, você me disse que eu sou pecador, eu entendo, aceitei a ideia de que eu sou pecador, mas que diferença isso faz? A complicação de ser pecado, de estar pecando, de viver no pecado e ser um pecador, está lá em Romanos capítulo 6, verso 23, que diz: o salário do pecado é a morte. Observe aqui que nós não estamos falando somente de uma morte física, porque senão todos nós já estaríamos mortos fisicamente. Nós já nascemos do pecado. Contudo, aqui nós estamos abordando uma morte espiritual e uma morte eterna. Nós já estamos acostumados a ouvir o contexto de céu e inferno. Só que o que talvez você não saiba é que depois que nós partimos dessa vida, morremos fisicamente e tivemos que lidar com a nossa morte eterna ou a nossa vida eterna, será eterno. Eterno é para sempre. Não tem como voltar atrás. Jonatas, beleza, é uma morte eterna, mas como assim? Lá em Romanos capítulo 14, verso 12, Paulo também diz que todos nós daremos conta diante de Deus das nossas atitudes um dia. Seja elas boas, seja ruim, seja uma coisa legal, seja uma coisa feia, nós todos, eu e você, daremos conta diante de Deus de tudo aquilo que nós escolhemos e fazemos enquanto vivos. Nós precisamos de Jesus, porque Ele vem salvar a gente, Ele vem nos salvar dos nossos pecados. Ele vem para nos dar uma vida eterna, uma vida em abundância. Nós, para nossas escolhas, como talvez você já conheça a história de Adão e Eva, estávamos condenados à morte, nós somos pecadores, todos nós pecamos, e por isso nós precisamos de Jesus. O salário do pecado é a morte, ou seja, o preço para se libertar do pecado era a morte. E não tem como um pecador como eu e você pagar esse preço. Contudo, Jesus pagou na cruz. Ele viveu uma vida toda, ele veio, se deixou da sua forma de Deus, desceu à terra, se fez homem como eu e você, se fez servo como eu e você. Só que diferentemente, ele nasceu do Espírito Santo, ou seja, nasceu sem o pecado, viveu todas as fases da vida. A criança, a adolescência, a juventude, só que sem pecado. Foi tentado em tudo, mas não pecou. Para que um dia ele pudesse se entregar por mim e por você, pagando o preço do pecado, para que eu e você fôssemos salvos do pecado. Jesus, ele vem para promover a salvação do homem. Talvez você está assistindo esse vídeo e você tenha sua família estruturada. Graças a Deus por isso. Você tem um emprego dos sonhos, show, muito bom. Você está bem fisicamente, glória a Deus por isso. Só que ainda assim, você precisa de Jesus. Porque o objetivo dele, o foco dele, não são as coisas materiais, não. Mas é nos dar uma vida eterna. É salvar-nos dos nossos pecados. E é isso, gente. Quis responder de uma forma simples, porque às vezes a gente foi apresentado durante a nossa vida para um Jesus que ele modifica somente a esfera material, somente aquilo que os olhos podem ver. Mas muito mais importante do que a vida que nós temos aqui é a nossa vida ou a nossa morte eterna, é o que vem depois. Isso é interessante se observar porque hoje eu estou com 24 anos. Possivelmente daqui a 100 anos eu somente vou ser uma história. Eu vou ser lembrado por alguns, talvez comentado por aqueles meus netos, bisnetos, enfim, sei lá qual geração da minha família que vai ter, e talvez eles lembrem de mim. Mas o mais importante do que o que vai acontecer com o meu corpo físico e material é o que vai acontecer com a minha alma depois que eu partir dessa terra. E eu quero que você tenha essa noção. Você precisa de Jesus. Ele está disposto a salvar você dos seus pecados. E o que falta para você é se entregar a Ele. Jonatas, beleza, eu entendi. Como eu devo fazer? Não importa se você está na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, no transporte público, enfim. Quero que neste momento você, se possível, feche seus olhos e ore e fale: Jesus, sei que o Senhor me ouve. Por favor, salva-me dos meus pecados. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Se apresente a mim e me ajude a caminhar, me ajude a prosseguir. Sério,
Você neste momento está na presença de Jesus. Jesus está aí do seu lado, querendo conversar contigo, querendo trocar uma ideia contigo e te promover a vida, uma vida eterna. Claro que não é somente uma oração e uma confissão assim, rápida e simples, que vai te salvar para sempre, não. O que Ele quer com você é um relacionamento terreno. Vai ter vezes que você vai se sentir sozinho, vai, porque é normal do homem, mas Ele sempre estará com você. E um dia, quando tudo isso se findar, nós estaremos na glória, porque o nosso Jesus vem para nos salvar dos nossos pecados. Gente, é isso. Quero desejar uma boa semana para você, desejar que o Senhor te abençoe e te guarde. E qualquer coisa, manda um salve, manda uma mensagem. Se você quiser compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, fique à vontade no Insta, no WhatsApp, Messenger, Telegram. Se possível, se você ficou até o final desse vídeo, deixa um like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Nós somos uma comunidade, nascemos faz pouco mais de um mês e estamos caminhando juntos, sempre trazendo toda quarta-feira uma análise sobre algum texto bíblico que o Senhor colocou no meu coração. É isso, rapaziada. Beijo, fica com Deus, é nóis e valeu!